action. Biden, Gaga, Trump, Tantan, Gaza, Sinuca do Bibi, Navamuni, bye bye, Brasil, vai que vai. Boa noite, bem-vindos. Estamos de volta com o Quarteto Paulista, Caio Blinder, Diogo Mainardi, Bruno Corano, Sil Curiati e o Penetra Mineiro. E vamos começar pela TikToker Sil. O Biden, Sil, agora é companheiro seu no TikTok. É bom para rejuvenescer? Então, eu não sou muito TikToker não, viu, Lucas? Eu até implorei lá no Instagram, me sigam no Instagram, @silcuriati, lá eu preciso, lá eu tô mais ativa, mas eu tenho, sei lá, 30 seguidores no TikTok, só que eu vi o Biden, óbvio. Eu achei interessante a opinião Ele tá bem? Então, vamos lá, vamos por partes. O Jon Stewart, que voltou, né, para o Comedy Central, ele tirou barato, ele mostrou o primeiro vídeo do Biden no TikTok e falou, demite todo mundo, demite essa equipe porque ele está parecendo mais velho do que ele é no TikTok. O que acontece? Se eles não fizerem um bom trabalho de edição, o TikTok é sobre edição, sobre cortes, sobre rapidez, sobre informações de uma maneira mais natural e não essa encaixotadinha que o Biden está acostumado, porque ele aparece nas mídias principais e ele está acostumado com TV, ele está acostumado com coisas formais. Se não consertarem isso, ele não vai bem, não vai ser bom para a imagem dele. Acontece que eu achei isso uma estratégia muito bacana dele, não no sentido de rejuvenescer, mas no sentido dele se aproximar de uma base eleitoral que vai ser muito interessante para ele. Então, a intenção era essa, não né? é rejuvenescer. Então, não, e a base que está se distanciando dele, né? Exato. Então é uma base que é engajada, é uma base que está interessada. Fizeram uma pesquisa perguntando para TikTokers e gente que entende do assunto, qual é o conselho que vocês dão para o Biden, que está agora presente na plataforma. E eles falaram, autenticidade, então por favor, seja você. A gente não quer posts que nem ele fez um LOL, né, o laugh out loud, ou a risada, né, hey guys, eles não querem ver isso porque isso não orna com a imagem do Biden. Eles querem ver a autenticidade, mas eles querem um Biden desarmado, eles querem um Biden autêntico, mostrando o dia a dia dele e agindo de uma forma que converse com o público, é a hora de conversar. Existe uma coisa que a gente fala na propaganda, né, nos meios digitais, que a sua estratégia é inteligente quando, em vez de você atrair o público para sua casa, né, para o seu site, você vai até onde o público está, na casa onde eles estão. E hoje eles estão no TikTok. Eu tenho uma proposta Biden fez muito bem. Eu tenho uma proposta para o Biden. Fazer um tique a favor dos palestinos e um toque a favor de Israel. Ele vai fazer, eu acho que ele vai fazer. Eu quero saber outra coisa importante. O Xi deixa o Biden TikToker? Ah, isso é super importante também. Uma das pessoas disse, não quero ver o Biden usando a plataforma para se eleger e 2 meses depois de eleito ele banir a plataforma. Não, então, mas eu quero saber se o Xi deixa na China. Ah, não, na China. Ele entra na China? Acho difícil. Difícil. Não, acho que existem o Xi não manda na plataforma aqui. Não, existem controles. Não, mas não é nem o Xi mandar na plataforma aqui. Eu tô dizendo do outro lado, que é o Biden ir contra a própria estratégia, depois banindo, porque hoje está banido de várias áreas do governo, né? Estava fazendo uma outra pergunta sobre o Biden na China. Essa é uma ótima pergunta. O conteúdo que é publicado por um usuário de TikTok nos Estados Unidos é acessível e fica visível na plataforma para quem está dentro da China? Não necessariamente. Existem filtros, né? E existem trabalhos do algoritmo que a gente não sabe, não é tudo muito transparente para a gente saber o que entra e o que não entra. Uma das estrelas do TikTok parece que é uma girafa. Qual o papel da girafa nessa história, Bruno? Que muitos chineses infelizes com a economia agora decidiram que a melhor forma, do mesmo jeito que os russos estão falando daquele gato que morreu, os chineses estão falando dessa girafa. Que girafa é essa? Bom, é o seguinte, uma das redes sociais mais populares na China é o Weibo. Cada um pronuncia de uma forma diferente. Seria algo muito semelhante ao nosso Facebook. Tem mais de quase 600 milhões de usuários, é uma rede muito forte. A Embaixada Americana fez um post de defesa à preservação das girafas, ou seja, não tem nada a ver com o resto da história que segue agora, que eu vou discorrer agora. Os chineses, por serem censurados e estarem muito insatisfeitos com o desenvolvimento econômico, as bolsas caindo,
problemas imobiliários eminentes, os ativos perdendo valor, e por serem censurados, eles não conseguem falar sobre isso em lugar nenhum. Eles encontraram e se apropriaram desse post da Embaixada Americana e começou a empilhar comentários. E passaram de 1 milhão rapidamente, e os chineses, entre outros comentários, fazem elogios à economia americana. Vocês é que estão certos, a gente aqui é que está lascado. Precisa cuidar da girafa. O que para os padrões chineses já é algo assim, ousado, né? Então é o ano da girafa e não do dragão. Mudou, né? Não vai ser o dragão. Tem que haver um segundo sentido dessa mensagem, porque ninguém você vai ficar discutindo 1 milhão, 2 milhões, discutindo o sexo dos anjos, discutindo o encanto da girafa, é porque os chineses são muito espertos para dizer que no pescoço da girafa tem uma mensagem. Então, eu acho que vai acontecer o processo inverso, vão encontrar uma justificativa de por que foi num post da girafa. Agora, o barato disso é que aconteceu e teoricamente é a primeira vez. Eu acho que isso vai se tornar um modelo recorrente. É o fato seguinte, para controlar uma nação, as pessoas têm que estar felizes. A economia estragou e eles estão começando a ter problema. Eles precisam falar. Essa girafa virou para a China o que o gatinho Twix virou para a Rússia. É o território para eles reclamarem. Né? O nosso jogo é velho inimigo de todo TikTok, tech. Qual deles é o maior vilão, Diogo? Por que você não gosta dessa turma? Bom, se eu pudesse bombar... Bom, a girafa é o cacareco, né? A gente tem experiência nesse verdade. Se eu pudesse bombardear um monopolista informático, tecnológico, eu bombardearia o Google sem a SEAL dentro, eu tiraria a SEAL de dentro do Google. Já tô fora. Implodiria o prédio, já tô fora. Porque eles me levaram à falência com o dumping publicitário, com as restrições, com o algoritmo malandro, safado, que limita a difusão de notícias desagradáveis ao poder. Todas as notícias políticas são desagradáveis ao poder. Mas eu também penduraria pelos pés o Elon Musk, se pudesse. Agora, tudo isso, toda essa sórdida campanha das redes sociais para censurar e calar qualquer tipo de oposição vem do TikTok. O Economist fez uma matéria muito boa recentemente mostrando que todas as redes sociais seguiram o algoritmo, o modelo do TikTok, que privilegia, graças à inteligência artificial, o entretenimento, e hoje em dia 3% do total do conteúdo é notícia. Então, todas as empresas que dependiam das redes sociais para divulgar o próprio conteúdo político faliram, estão falindo, faliram. Toda semana aparece uma empresa assim. E é ótimo para a ditadura chinesa, quer dizer, você privilegia o entretenimento em detrimento da política, é ótimo para qualquer tipo de ditadura. Mas é bom também para quem não quer a discussão política no próprio... Mas mesmo a discussão país, política... a situação das redes sociais e tudo que a gente vive, primavera árabe, tudo isso vai desaparecer. Não, mas o grave sumiu. Aqui a informação política para 30% dos americanos, dos jovens, é o TikTok. Eles não leem o que o Diogo escreve ou assistem esse programa que é de notícia, não é entretenimento. Não, e tem gente especializando. Tem gente especializando a gente nisso. Precisa de uma girafa aqui. Você colocar uma girafa aqui no meio. Não, tem gente especializando nisso no TikTok. Agora, Diogo... Não, mas tem uma limitação cada vez maior. Quer dizer, agora o Instagram e o Facebook, por exemplo, estabeleceram isso como norma, limitar todo o conteúdo político. Eles vão diminuir ainda mais, vão eliminar o alcance, exceto para as pessoas que seguem políticos, essas vão continuar tendo acesso ao conteúdo produzido pelo político ou por quem quer que comente. Agora é pão e TikTok, né? Mais pão e circo. Eu ia te perguntar sobre o Meta, justamente sobre Instagram e Facebook, e essa questão de expor jovens, né, a abusos e assim, isso, todo o processo que o Zuckerberg tem sofrido aí. Eu acho tão pesado isso também, né? Não é político, mas é um outro lado que faz essa rede ser muito vilã.
Mas é gravíssimo que se cerceie a opinião política. Eu concordo. E que se deixe só a girafa e o gato. Quer dizer, todo mundo vai ter que usar subterfúgios para conseguir, não só na China, não só numa ditadura como a China, mas no mundo inteiro, todo mundo vai ter que usar subterfúgios e esse conteúdo vai ser desmotivado e desmonetizado também. Porque se você não tem alcance, você não ganha dinheiro com isso, ninguém mais vai fazer política. Então você vive num mundo desprovido de política. Eu escrevi no nosso site que ninguém lê, é como se você tivesse um Xandão dentro do teu telefone celular, censurando qualquer notícia que o poder não queira ver. Que vá contra veiculada de status quo. Só um último comentário. Não, vamos, só um último comentário. Qual é a razão disso tudo, como sempre? É o modelo econômico. As ferramentas, as redes, elas perceberam o seguinte, isso não é bom para os negócios. Então vamos banir. Isso aí é um ruído que não conspira a favor. Isso é uma redundância do que o jogo. Não, sim. É que ele não fala. É que por trás disso está a questão econômica, como sempre. Mas tem um negócio ainda maior. Com isso, eles conseguem impedir que os políticos combatam os próprios monopólios da informática. Esse é o verdadeiro motivo econômico. Você resumiu na primeira frase. Se eles não são desagradáveis aos políticos, os políticos ficam quietos, eles ficam lá dançando, fazendo dancinha, falando de cookie, como o Biden. Você tinha resumido muito bem no começo. Isso é para eliminar um assunto político. Substituir o assunto político e econômico pelo entretenimento. Então, já estava ali. Agora, esse programa aqui não dá audiência, eu falo mal da nossa audiência, mas até deu audiência na semana passada, misteriosamente, não sei se foi o carnaval, se foram... O pessoal correu das escolas de samba? Era a decoração que a Sil deixou aqui na mesa, tudo aquele clima carnavalesco. Então agora, eu fiz propaganda que ia ter carnaval. A gente só pode falar de entretenimento, então vamos falar sobre política. Aqui em Nova York teve uma eleição muito importante essa semana, quando o nosso grande canalha, o substituto, foi deposto, foi afastado do Congresso, vai responder a julgamento, vai provavelmente ser preso, e houve uma eleição para substituí-lo, e o resultado é uma má notícia para os republicanos. Era o Jorge Santos, o nosso pilantra, né, brasileiro, que era deputado, ele foi expulso, né, da Câmara. Mas só para completar, é uma indicação da fraqueza republicana e do Trump, ou é um fenômeno nova-iorquino? É um fenômeno não nova-iorquino, é um fenômeno local, é muito em função. Era natural que um pilantra desse, o partido do pilantra, que era o republicano no caso, fosse punido. Se ele fosse democrata, provavelmente o republicano ganharia. O eleitor tinha que punir um partido do pilantra, que permitiu que esse cara prosperasse no partido. O Tom Suozzi, que foi eleito, já era o deputado anteriormente, já tinha derrotado o Santos em eleição, que é importante. Ele é uma pessoa moderada. O Partido Republicano é um partido extremista. Ironicamente, o Partido Democrata, para avançar, não pode ser extremista como o republicano. Eles têm que ser moderados. É a maneira como eles ganham espaço e conseguiu. Então ele teve uma mensagem na sua campanha agora uma mensagem até mais dura que o Biden sobre imigração, sobre crime. E são apelos muito importantes, especialmente naquela região de Nova York, em Long Island, que são questões muito fortes, eleitor mais conservador. Então, o partido descobriu um caminho eleitoral para novembro, que não pode ser frouxo com imigração. Como já falamos isso na Europa, é a mesma coisa. Você não pode abrir a guarda. Se você endurecer um pouco, o eleitor prefere um partido democrata, porque é um partido também aberto nas questões importantes para o eleitor. Por exemplo, ele foi muito forte para defender o aborto. O eleitor não quer moleza com imigrante, mas, por outro lado, também não quer que não haja aborto, como querem os republicanos. Mas, olha, você vê aqui uma mensagem, e ele foi moderado, falou até que é preciso barrar imigrantes, mas sai um estudo hoje do Congresso. Imigrante ilegal. Ele quando liberou geral na fronteira. Né? Que imigrante faz bem para a economia. Em 10 anos, a economia americana vai crescer 7 trilhões por causa
da produtividade da população de imigração. O estudo está errado? Não, acho que o estudo está certíssimo. Se a gente olhar as economias desenvolvidas, e aí tem uma lista delas, quase todas estão sofrendo com um problema populacional e com envelhecimento. As pessoas estão ficando velhas e nascem poucos bebês. Qual é a forma de se resolver isso? Você tem que tentar estimular com que as pessoas tenham mais filhos, o que não é um processo fácil, ainda mais nos dias de hoje, mas principalmente você tem um sistema para trazer imigrantes de uma forma organizada e fazer essa economia ter expansão. Para isso, nenhuma outra economia tem não reúne melhores características do que a economia americana. A gente vai discutir, Japão sofre com isso, a Alemanha deve sofrer, a China está sofrendo, e todos esses países não têm uma estrutura e uma dinâmica para receber imigrantes. Quem tem num segundo lugar ali depois dos Estados Unidos? Canadá. Agora, o que isso vai fazer? Vai fazer com que a economia americana, nas próximas décadas, siga bombando. Pode ter um ano ou outro de algum solavanco, mas isso é um indicador de que as coisas devem ir bem. Mas um outro estudo contraria toda essa sacanagem da Fox e da imprensa republicana, a imprensa da direita, que o crime baixou com toda essa onda de imigrantes, que não tem prova nenhuma que houve aumento de crime. O crime praticado por imigrantes. Não, crime em geral. Crime em geral. A gente falou disso no programa já. O crime é mais... crime em geral. E de imigrantes. É verdade. Eles não praticam crime, imigrantes. Porque é loucura eles praticarem crime. Quando a gente olha do ponto de vista econômico, o imigrante, ele é imigrante quando ele entra. Esse ciclo, essa geração vai passar, os filhos já vão ser americanos, as pessoas vão morrer. Então, o que fica a longo prazo são ganhos muito, muito grandes. E imigrante paga imposto, né? Imigrante paga imposto. E assim, daria para falar aqui horas, né? Mas os Estados Unidos, a gente sai na rua, só tem imigrante. Mesmo... Não, Nova York, não os Estados Unidos. Não, mas de forma geral. Hoje tem uma porção de cidades. Você está enganado. Está espalhado. Está espalhado. É um país de imigrantes, mas não é uma coisa assim. Você vai no centro-oeste, não é que você sai, só essa coisa do você sai e só vê imigrante, não é. Mas não, você está errado. Na costa oeste, você vai em qualquer cidade sim. Você vai em Iowa, no interior de Iowa, tem uma cidade que de repente tem um monte de. Está cheio de imigrantes. Eu só falei que não é assim, você sai e tem tudo, gente. Mas mais que isso, para fechar, a essência da cultura americana recebe o imigrante, né? E ela é aberta, ela respeita qualquer modelo cultural, religioso. Acho que esse é o grande ponto. Diogo, quer falar? Não, aqui também. Aqui na Itália, por exemplo, que é um país que é menos hospitaleiro para os imigrantes, eu fugi do carnaval, fui para Cremona e Parma, as cidades são lotadas de imigrantes, lotadas. E eu tendo a achar que para a economia, rapidamente, para a economia, o imigrante ilegal é melhor do que o legal. Porque ele tem um espírito empreendedor, de aventura, ele está disposto a correr determinados riscos que ninguém está disposto a correr e se matar, inclusive, para conseguir ganhar a vida. E pegar o jogo só quer que realmente de acordo com o jogo. O jogo só quer que deporte o Musk. Potencial produtivo muito grande. Ele só precisa ser canalizado para esse potencial. Ele pega empregos que os outros Isso não depende querem dos pegar. países, né? Depende dos países oferecerem a possibilidade para esses caras de trabalharem até a morte. Agora, os 2 crimes que aconteceram em Nova York mudam o humor da cidade. Um foi um garoto matou de 16 anos, venezuelano, matou um cara, e o outro foram 2 uma gangue venezuelana, tinham 16, e 2 aparecem dando chute em policiais caídos. Os policiais tentaram prender um deles e caiu, a gangue toda caiu em cima dos 2. Com cada chute, os policiais saíram machucados, e depois o promotor não mandou, soltou os culpados. Soltou os suspeitos, né? Porque eles bateram, mas e agora já levam um pito enorme, e 7 deles já foram presos, e eu espero que a gente tenha girafa para mudar de assunto. Então, se a gente tiver, roda a girafa, por favor.
BNC News. Informação que gera valor. No pré-market você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Eu sou Marco Prado e junto com os melhores analistas vamos ajudar a preparar o seu dia, sempre trazendo informações importantes e as atualizações das bolsas internacionais e os mercados futuro. Tudo isso para melhorar o seu investimento. De segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. BNC News. Informação que gera valor. BNC News. Informação que gera valor. Manhattan Connection. Estamos de volta com o Diogo, o Bruno, Marcel, o Caio e o circo de horrores republicanos. E o Caio vai nos contar qual é o horror preferido do Putin. O horror preferido do Putin hoje em dia é essa trumpificação do Partido Republicano. E tivemos agora esse caso escancarado quando o Trump, dizendo que está reclamando da OTAN, dos países da OTAN que não gastam suficientemente para verbas militares, convidou o Putin a invadir um país da OTAN, se ele quiser. Ou seja, ele está vendo o partido, que era o partido mais conservador nessas questões, virar um partido apaziguador e pró-Putin. E porque o Partido Republicano está ficando isolacionista, não quer se meter nos problemas de fora, dando sinal verde para o Putin fazer o que ele quiser. Mais do que isso, ele está vendo o Partido Republicano incapaz de aprovar a ajuda para a Ucrânia. Na cabeça do Putin, isso mostra como o sistema americano, a democracia americana, é disfuncional, porque o Congresso americano se mostra inútil. Então, ele está muito feliz com essa disfunção do Partido Republicano. Então, e está muito feliz vendo toda essa confusão em torno do Trump. Embora ele goste do Trump, mais do que gostar do Trump, ele gosta dessa esborne, esse circo americano. Nós estamos vendo essa semana todas essas idas e vindas dos julgamentos do Trump, e agora talvez, no dia que nós estamos gravando o programa, saia a primeira decisão. Pode ter até saído, né? Nessa hora. Que é julgamento civil, não dá cana para o Trump. É o caso que ele inflou os ativos dele. Ele deu cano, não é da cana porque ele deu cano. É que ele inflou os ativos. Deu cano, ele influenciou, ele inflou os ativos, o que ele paga menos imposto. Né? Não, se ele infla os ativos, ao contrário, ele paga mais imposto, mas ele se torna mais atraente para investidores. Ele faz as duas coisas. Ele gera liquidez, porque ele estava quebrado. Ele infla, isso aí. Então, ele infla e desinfla. De acordo com a condição, ele tem mais ou menos dinheiro. Mas o fato é o seguinte, em princípio era a ideia que ele vai pagar 370 milhões de dólares de punição, isso ele pode quebrar. Para o Trump, eu acho que mais indignante, mais vexaminoso para ele do que ir para a prisão é perder dinheiro. Porque ele não gosta de gastar dinheiro. Ele vive de doação, ele vive da picaretagem. Em tese, então, gastar dinheiro para ele é um horror. Em tese, você está certo. Se você inflaciona e diz que sua fortuna é muito maior, você paga mais imposto. Mas ele pagava menos. Sempre pagou menos, porque ele tinha aquela máquina lá dele de fabricar todas as distorções. De estar falido. Então, esse espetáculo americano, essa esborne americana, para o Putin é impecável. O Diogo, o maior horror do Putin morreu hoje ou foi morrido? É um assassinato, não há a menor dúvida sobre isso. O Putin mata todos os inimigos dele, assassina todos os inimigos dele e os amigos também, né? Como a gente viu com o Prigozhin. Ele, na bica das eleições, ele não só não quer ter a oposição concorrendo, disputando contra ele não quer nem admitir a presença física do opositor. Navalny foi eliminado por sadismo puro, porque o cara estava na Sibéria, estava na colônia penal número 3, silenciado, afastado do mundo, mas mesmo assim o cara foi lá para demonstrar a perversidade do regime e, obviamente, para intimidar qualquer outro opositor, assassinou o cara. É uma tática que o Putin sempre adotou para silenciar qualquer tentativa de rebelião contra a ditadura, e nós vemos esse espetáculo indecoroso
como vocês acabaram de falar, nos Estados Unidos, no Brasil, Lula apoia o Putin, Bolsonaro apoiava o Putin. É inacreditável que a gente veja nas democracias ocidentais essa base de apoio para um assassino e genocida que invadiu um outro país, um país europeu, democrático, e tá aí, essa gentalha. Só rápido, o impacto maior eu acho que o impacto maior da morte na Navalny não é dentro da Rússia, é fora. Eu espero que isso mobilize as forças, em especial nos Estados Unidos, para acabar com essa palhaçada de não ajudar a Ucrânia. Isso vai pressionar o Partido Republicano a criar um pouco de vergonha na cara. O Diogo, o Caio, disse que o Bibi continuou na sinuca de Gaza. Eu queria evitar Gaza, mas a gente não pode evitar Gaza. O Bibi está no sinuca de bico lá no sul de Gaza. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Tem saída? Eu discordo do Caio, eu acho que é a única área, o único setor em que ainda há consenso para o Bibi. No gabinete de guerra dele tem o político mais popular do país, aquele que vai herdar o poder, a poltrona de primeiro-ministro dele, que é o Benny Gantz. A ação em Gaza não é o grande problema do Netanyahu. Enquanto ele estiver atacando o Hamas, o terrorismo do Hamas, ele ainda vai contar com o apoio e a compreensão da população israelense. A grande sinuca de bico dele vai ocorrer quando o inimigo desaparecer. Essa sim vai ser uma sinuca de bico. Agora, lógico, a situação militar é complicadíssima, a gente sempre soube que seria. Nós vemos todas as revelações nos últimos tempos, a gente nem sabe se o alvo número 1, o tal do Sinwar, ainda está vivo. Certamente a imagem dele escondido num túnel, junto com a família, que foi divulgada pelo exército israelense, não aumentou a popularidade do chefe terrorista junto aos palestinos, porque o cara estava bem escondido, estava com todos os familiares dele, como um rato, como disseram os palestinos. Agora, vai passar a sinuca de bico vai chegar, mas ainda não é Gaza, não é Rafah. Óbvio que vai ser dificílimo, óbvio que tem metade do mundo, ou 3/4 do mundo, ou 5/6 do mundo contra o Netanyahu e contra a invasão, a continuidade dessa guerra contra o Hamas. Agora, o Netanyahu vai adiante. Milagre, milagre no deserto. Hoje eu vou discordar do Diogo e não do Lucas. Que a sinuca nesse processo de atacar o Hamas, em Rafah, nesse lugar específico, com tantos refugiados ali confinados, ele acaba tendo um confronto direto com o Biden e com os outros aliados de Israel. Esse é o problema. Ele tem que saber calibrar a necessidade de atacar o Hamas e, ao mesmo tempo, não se desgastar e mesmo sofrer um esporro maior do Biden. O Biden, por enquanto, ele está ficando de saco cheio do Netanyahu, porque o Biden perdeu o controle sobre o Netanyahu. Ele foi, no começo da guerra, abraçou o Netanyahu, mas era abraçar e, ao mesmo tempo, supervisionar. Eram as duas coisas. Então, eu antes de sair... Você vai discordar de nós dois? Não, eu vou sair. Eu vou sair de Gaza, eu estou louco para sair de Gaza e chegar nas notícias boas que você tem. Você disse que tem uma notícia boa aí do outro lado da Ásia. Várias. Mas é só para contar que eu fui encontrar um grupo de amigos, gente muito calibrada, são judeus. Vocês dois acham que o Diogo está certo, que você é um frouxo. São cinco judeus muito bem diplomados, com ótimo currículo, e eu caí na besteira num jantar, onde eu era o convidado, de falar que Israel estava com... Você devia ter levado o Diogo com você. Não, eu falei... Vocês não me entendem. Eu acho que Israel é um país extraordinário, e que o futuro dele é um país que contribui para a felicidade do mundo, e que o futuro de Israel está sendo comprometido por causa dessa guerra. Esse aqui é meu ponto. Eu quero proteger a imagem de Israel. Girafas, vamos para cá. Chega de falar de girafas. Você não gostou, né? Não, eu quero falar de girafas. Chega de falar de gado. Eu queria falar que eu acho que girafa na mesa, Caio. Eu queria falar que eu acho que vocês dois são muito radicais,
pró-Bibi e fanaticamente anti-Hamas. Eu e Diogo? Eu já encontrei gente eu muito mais maluco. Eu sou pró-girafa e anti-Bibi, você tá maluco. Então sai do horror de Gaza e vai para o outro lado da Ásia, você disse que tem uma boa notícia. Eu sou das Filipinas, né? Meu outro país é das Filipinas. Do lado das Filipinas tem outro arquipélago com 18 mil ilhas, que é Indonésia, que é o país, falando em Gaza, com a maior população muçulmana do mundo, é a terceira democracia do mundo. Teve eleição, ninguém sabe. Você sabia que teve? Sabia. Segundo esse amigo, os judeus não merecem e são perigosíssimos. O quê? Odeiam esses muçulmanos. Tá bom. A maior população, eles odeiam. Bem, tá bom. Eu não vou discutir com teus amigos agora. E quem ganhou a eleição foi um ex-general chamado Subianto. É um negócio tão maluco. Ele é genro do ex-ditador, o Suharto, que mandou na Indonésia por 30 anos, anos 60, os anos 90. E esse país, Filipinas e Indonésia, tem essa situação maluca. Na Filipinas tinha o Marcos, era o ditador. Hoje o presidente eleito pelo voto é o filho do Marcos. Na Indonésia, pelo voto, ele era o genro do ditador e era o cara que matava, era o chefe das tropas de elite, das forças especiais, que reprimiam durante a ditadura da Indonésia. E agora ele se faz de mansinho, de bonzinho, e vai ser o presidente. Num país privilegiado, porque a Indonésia já superou o Brasil, vai superar o Brasil, Rússia, e em 15 anos vai ser a quinta economia do mundo. Ela cresce de 5% a 7% ao ano. E é um país que sabe se equilibrar entre Estados Unidos e China. Então acompanhe a Indonésia, fala para os teus amigos, eles podem ter ódio, mas se eles querem ter negócios, vai ser com a Indonésia. Se a previsão está certa, eu vou acompanhar o filho do Bolsonaro, que não chegou a ditador, quase. E vai chegar. Mas se chegasse, tivesse sido ditador e deposto, o filho dele, pela sua teoria, se pegar essa praga da Indonésia, essa praga das Filipinas, essa praga Lucas, chega a lá gente elegeu um ex-presidiário. Olha, filho do Marcos, o genro do Suharto, a gente tá ali, olha. Olha, mas ele nunca chegou a ditador. É verdade. Até gostaria de ditador, ele não foi. E é o caminho inverso, porque e é o caminho inverso. Nossa especialidade é outra. E é o caminho inverso desses caras, porque a outra geração que era ditador e eles vão pelo voto. O Bolsonaro não. Aí chega no final do mandato falando, não, preciso de mais 6 anos. É o mesmo golpe que aplica na Venezuela, que aplica na Colômbia, na Rússia. Não, gostei, já fez, os corruptos estão todos nos lugares certos. Ou faz que nem o Trump. Os filhos são muito idiotas do Trump. Não vai ser que nem o Bolsonaro. Vai ser a nora do Trump. Ele está preparando a nora dele, a Lara, para ser presidenta dos Estados Unidos. Tá todo mundo desesperado, falando, Deus me livre. O Caio está apostando nessa economia da Indonésia, a do Brasil é um lixo, e você vai dar um trato de forma relâmpago nas economias da Inglaterra e dos japoneses. Que são outros arquipélagos. Do Japão. São outros arquipélagos. Por que os ingleses e os japoneses estão broxando? A economia japonesa é uma das mais interessantes do mundo, né? Lá atrás ela crescia num ritmo galopante e se falava que iria virar a maior economia do mundo, que ia bater inclusive a economia americana. Acabou que antes que isso acontecesse, teve vários problemas, uma crise imobiliária sem precedentes, porque o mercado foi muito inflado, muito capital, e nunca mais conseguiram se recuperar. Desde então eles vêm assim, eles põem a cabeça fora d'água e volta. Então, o momento atual não tem nada de novo. A gente falou agora há pouco sobre problema populacional, o deles é enorme. Então, as pessoas estão cada vez mais velhas, vivendo mais, poucos jovens. Então, lá é um imbróglio bem complexo. Excelentes economistas vêm tentando, nas últimas 2 décadas, resolver isso. Com a pandemia, só fez com que o país entrasse novamente em recessão. A Inglaterra é ainda mais, vamos dizer, irritante, né? Porque ela procurou o problema, né? Pandemia afetou todo mundo, mas o Brexit foi claramente assim a gota d'água para fazer o negócio desandar. Falam que eles perderam mais de 500 mil trabalhadores qualificados, a economia desandou inteira, as cadeias produtivas foram colapsadas, porque muitas coisas que eram feitas
na Inglaterra, ou de alguma forma entregues ou passavam por lá, essas cadeias foram rompidas. Então, vamos supor que essa mesa fosse fabricada na Inglaterra ou fosse vendida na Inglaterra. Agora, para entrar tem imposto, ou para fazer a manufatura tem que trazer materiais de fora, e tudo isso era integrado. Então, foi uma tremenda... Falta mão de obra polonesa, barata, para construir a mesa. E aí, o que vai resolver Inglaterra e Japão a longo prazo? Imigração. Imigração organizada. Dos países... E resolve o problema do Brasil também? Não, o Brasil tem que mandar os brasileiros para fora. Eu acho que não. O brasileiro tem que exportar pessoas. Eu acho que não. Resolveu, né? Resolveu o problema do Brasil no século XIX, no fim do século XIX. O Brasil só saiu do buraco porque trouxe imigrante. Os italianos, japoneses, alemães. Mas a sua pergunta, Lucas, resolve o problema do Brasil? Não, resolve o problema do brasileiro, vai embora. Vamos sair dos horrores do Bruno e do Caio e da impotência do Bruno. Não, o meu é horror, a impotência dele. A impotência dele, eu falei, mas a impotência do Bruno. Desculpa. Presta atenção. Eu sou horrores do Caio. Você é um horror, ele é impotente. Vamos para o mundo encantado da Sil. Os encantos da Sil com as aranhas voadoras. As aranhas são do bem ou do mal, Sil? Para mim, toda aranha é do mal. Você sabe que eu tenho pavor de aranha, Lucas. Você põe uma cobra e uma aranha na minha frente, eu vou com a cobra, eu não vou com a... Eu tenho medo de aranha, isso é comum entre mulheres. Meu pai tem medo de aranha também, eu acho que foi mais, assim, tem muito homem que tem medo de aranha. Aranha é um bicho estranho, né? É um bicho rápido, é um bicho sorrateiro, eu não sei, eu tenho medo. Mas essas aranhas estão me dando muito medo porque elas são super aranhas, são as aranhas Joro. Elas são do tamanho da palma da mão, de uma palma de mão, gigantes, e elas são originárias do leste da Ásia, mas têm vivido há já uns 10 anos na Geórgia, no sudeste dos Estados Unidos. Acontece que elas viram que não é uma área gostosa para elas morarem e elas preferiram encontrar uma área que é Nova York, que tem uma latitude semelhante à sua cidade natal, a sua região natal. E elas estão vindo para cá, literalmente elas são esportistas, caindo de paraquedas, porque a teia delas viram paraquedas, elas pulam e formam paraquedas para cair onde elas querem e parece que vão chegar com tudo entre primavera e verão. Agora, a razão disso é porque tem uma outra praga que também chega há alguns anos aqui, toda primavera e verão, que são as Spotted Lanternfly, que seria um vagalume pintadinho. Ele é super bonitinho, ele é cinzinho, mas quando abre a asinha parece uma joaninha, uma graça. Só que ele, assim, em New Jersey, por exemplo, quase que tem cartaz colado em todo canto, assim, se você encontrar um, mata, você recebe um prêmio, porque falam que tem que matar esse bicho, porque ele corrói as árvores, ele come árvore desde o tronco. E a aranha Joro é predadora desse bicho. Então a gente está esperando uma luta de titãs aí. Mas a aranha de ouro está voando em qual companhia? A saudita? Então, olha que interessante. Essa aranha é tão poderosa que se você for de carro para a Flórida e voltar de carro, ela cola no vidro, no para-brisa do seu carro e ela vem o caminho inteiro com você. Você traz como é que aranhas. Ela chegou na Flórida para começar? Eu não sei como ela chegou na Flórida. Ela deve ter chegado com colado de navio. Colou de navio. Você é dourado mesmo. Colou de navio. No Emirates. Então, eu não sei se a gente tem imagem das voadoras. Vai ter. Terríveis. Douradas são bonitas? É sempre bonito, né? Então, se tiver girafa, por favor. Se não tiver, aranhas. Mas já tá rodando a sua aranha. Já tem aranha aí. PNC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. Manhattan Connection. Estamos de volta com o Bruno, a Sil e o Diogo, lá em Veneza, e o Caio, que está de saco cheio com a mesmice brasileira. Diogo, você hoje que está dando muito ibope, nos surpreenda
com uma brasilianice bacana. Nem sei se existe uma brasilianice, mas uma boa notícia de Brasil. Você sabe que eu tenho uma mente binária, eu não consigo conceber um paradoxo desses, né? Brasilianice bacana, eu não vou conseguir, já falei demais desse programa, eu não consigo nem imaginar. O Brasil é um país velho, caduco. Vocês ficam falando que o Biden é gagá, sabe quantos anos a menos tem o Lula? 2 anos menos do que o Biden, 2. Quer dizer, se ele vai se eleger em 2026, com a mesma ideia que o Biden vai se eleger neste ano. Depois você vê, Macron tem 46, a Meloni tem 46, 47, Rishi tem 46, o Zelensky 46, uma moçada jovem que está dominando o mundo, e o Brasil velho, país que era jovem, velho, a mesmice contamina tudo, é um saco, um pé no saco. Vocês não vão conseguir tirar de mim um elogio à brasilianice, não. Eu nem sei se essa palavra, eu nunca vi a palavra brasilianice, existe? Mas é uma boa notícia. A Jane usou para decorar o Palácio da Alvorada, ela encomendou um monte de imóveis que representassem a brasilidade, mas brasilianice pode ser também. Pois é, eu conheço brasilidade, brasilianice saiu assim, para mim, só para rimar com mesmice. O único motivo que a palavra entrou nesse roteiro foi para... A beleza do Brasil é a língua que permite essas coisas, não é? Ou cretinice. Também. Agora, Bruno, vamos falar mais de Brasil. Estou tentando falar bem do Brasil. Comecei mal. Então vamos tentar com você. É meu esforço. Que você disse Brasil, exportações brasileiras bateram um novo recorde. O Brasil bateu o recorde do próprio Brasil. Quer dizer, estamos ganhando do Brasil. Mas você disse que nós continuamos na maior e sem nenhuma relevância. É igual o aluno que tirou 2 e fala, nossa, agora eu tirei 3, mas ainda assim continua sendo nota 3. Se a gente pega a lista dos 10 maiores importadores do mundo, os Estados Unidos é o maior importador. Na lista desses 10, o Brasil não aparece entre os 10 principais fornecedores desses 10 para 9. Só para a China, que está entre os maiores importadores do mundo, na verdade é o segundo maior importador do mundo depois dos Estados Unidos, o Brasil figurava em 9º e agora, como outras economias patinaram, variação cambial, etc., ele foi para 7º. Para o resto, ele está de 14º para trás, 31º. Os Estados Unidos, que é o maior comprador mundial, o Brasil é só o 18º fornecedor. Então, você sabe o que isso mostra? Que a gente, embora tenha prosperado muito no agronegócio, que é, assim, sem dúvida nenhuma, um mérito, e a gente tem ainda os minérios, que é uma exportação muito forte, a gente está engatinhando. Dada a relevância do Brasil populacional, geográfica e etc., a gente ainda faz muito pouco. E por isso que eu dei o exemplo do aluno. Mesmo com todo esse milho, esse trigo, esse gado, nós estamos no agro aí ainda assim é muito pouco, é insignificante. Essa é a relevância. E se a gente não se mexer, realmente não tiver uma agenda muito séria de entender as vocações do país e deliberar uma série de ações para aproveitar isso, a gente não vai sair do lugar. Porque as coisas hoje estão assim, mas há 20 anos eram ainda piores. Então eu só vejo que é um desperdício, especialmente... São de 2 para 3, né? São de 2 para 3. Ô Sil, você vai começar a sua lição de história econômica com as inovações que mudaram o mundo. Ghent, na Bélgica, eu preciso até dar uma colada, mudou o crescimento global no século XIII com o tecido. Depois o primeiro IPO foi em Amsterdã, quer dizer, Ghent, Amsterdã. Ghent é Bélgica, né? Amsterdã, tá bom, Holanda. Século XVII com o IPO. E IPO, você pode dar uma explicaçãozinha depois. Não, economia é com o Bruno. Eu vou para a inovação. Não vou explicar que é IPO. Londres foi o centro da globalização do mundo no século XIX. E agora, com todas as defeitos e dramas de São Francisco, que você abre o post e diz que está falido, né? E aqui está dizendo que o futuro do mundo está em São Francisco, cidade do futuro, que vai liderar as inovações,
por causa da inteligência artificial. Aí você fala IA? IA, eu falo AI aqui, né? Não, mas IA é bom, eu nunca ouvi falar. IA, inteligência artificial, IA. Eu achei que fosse IA, mas não dá. IA não dá, né? Não, IA. Eu falo IA. Mas você quer que eu conte? Tá bom, Abel... Quero que você bata uma bola com o economista sobre isso. Você dá a sua explicação. Tá bom. Se São Francisco é a salvação do mundo. E ele complementa, explica IPO, essas coisas. Você dá nota 7, dá nota 8, dá nota 10 para São Francisco. Eu falo de IA, ele fala de IPO. Olha, eu dou nota 10 para São Francisco só porque quando eu fui lá, a última vez que eu fui lá faz uns 5 anos, um morador de rua me parou e falou, já te disseram que você é a cara da Katy Perry? Aí eu fiquei tão feliz que eu falei, dou nota 10 para São Francisco. Mas, brincadeiras à parte, é uma cidade que tem muito morador de rua. Ela é uma cidade que há muito tempo ela vem decaindo nesse sentido, muito morador de rua, muitas pessoas com problemas mentais na rua, o real estate, né, os imóveis caríssimos e assim, tem vários pequenos problemas que a São Francisco vem enfrentando há algum tempo. Com o Covid, isso piorou. Então, muita gente foi para a rua mesmo. E aí, pós-Covid, as coisas começaram a melhorar. Então, é aí que eu entro com essa questão do IA, da inteligência artificial. O prefeito de São Francisco tem feito um excelente trabalho já há algum tempo, há pouco mais de um ano, falando que São Francisco, é um trabalho de branding, né, para a cidade. São Francisco é a capital da inteligência artificial do mundo. E ele tá certo. Ele tá certo por quê? Primeira coisa, 22% dos empregos nos Estados Unidos relacionados à inteligência artificial estão concentrados em São Francisco, são de empresas em São Francisco. Ele é o primeiro lugar disparado, sendo que é maior do que a soma do segundo lugar, que é Cupertino, e o terceiro lugar, que é Los Angeles. Então está disparado na frente. Todas as startups mais legais hoje têm sede em São Francisco e todos os headquarters das grandes companhias de tech estão na região da Bay Area, que engloba também São Francisco. É São Francisco e o Vale do Silício. Então ele tem razão quando ele fala nesse potencial. Agora, o que aconteceu pós-Covid é que aconteceu uma gentrificação natural. As pessoas que estavam morando na rua, as pessoas que não tinham mais condição de se manter na cidade, porque é uma cidade caríssima, perdeu vários restaurantes, mas os restaurantes estrela Michelin continuaram, por exemplo. Então tudo que era mais elevado continuou. Gente que não conseguiu viver nessa realidade saiu da cidade. Então foi uma gentrificação natural e está sobrando gente ali com condição, gente educada e gente educada nas universidades da região que são financiadas e ajudadas em muitos sentidos pelas empresas de tech. Então é gente que tem não só talento, mas a condição de trabalhar na indústria de inteligência artificial. Então tem tudo realmente para ajudar a se transformar nessa capital tão importante e alavancar inteligência artificial para o mundo. Agora, parte econômica, além disso... Antes dele começar a explicação, eu quero dizer duas coisas sobre São Francisco. Minha paixão por São Francisco é porque minha primeira mulher, uma italiana americana, é de lá. Nós começamos a namorar lá em São Francisco. Foi quando eu conheci. Depois eu tive uma outra paixão italo-americana e casei com a segunda mulher e continuo muito bem com as duas. Quer dizer, não estou casado com as duas, mas a primeira continua. É bom deixar claro. Continua muito amiga, somos todos muito amigos. E a outra aqui que você explique o que é um IPO. Public Offering. Initial Public Offering. IPO é simples, é quando uma empresa de capital fechado decide ir para a Bolsa de Valores e vender ações. Basicamente maravilha, com essa simplicidade. Aliás, tem a palavra em português, oferta inicial de ações. Oferta inicial. A primeira empresa foi a Dutch East India Company. É isso mesmo. Essa que foi a primeira a fazer IPO. E agora, suas ponderações. Sobre AI... sobre o São Francisco se é a inovação que vai mudar o mundo, se é o tecido do século XVI, do século XIII. Não acho que é tanto. Eu acho até te perguntar uma coisa. É mais um incremento, né? Vai avançar, mas não é o que vai mudar o mundo. Você não acha que essa história toda vai gerar maior investimento na cidade também? Que investidores vão se interessar para colocar dinheiro na cidade também? Como um polo de inteligência artificial? Também não acho. Assim, a minha visão macro os Estados Unidos é uma via expressa para empreender. Em particular, no mundo de tecnologia, existem fundos
assim, aos montes procurando boas ideias. Então, se você tem uma boa perspectiva de negócio, sempre tem alguém para colocar o dinheiro. Essa indústria ela é literalmente trilionária. É isso que faz os Estados Unidos a despontarem. Em inteligência artificial, a gente está muito à frente, eu falo os Estados Unidos, muito à frente de qualquer outra coisa. Eu entrevistei no meu videocast o Bruno Alano, que é o único brasileiro que trabalhou e participou no OpenAI. E basicamente o que ele estava me explicando é o seguinte: Bruno, a inteligência artificial nos Estados Unidos está pelo menos 2 gerações à frente da China, que seria o segundo colocado. Eu falei, mas isso equivale a quanto tempo? Ele de 5 a 7 anos. Então o AI aqui está muito avançado. São Francisco foi o polo, sem dúvida nenhuma, mas hoje existem centros de tecnologia muito desenvolvidos aqui em Nova York e na Flórida. São Francisco foi só, como Amsterdã não é mais o centro do mundo, como Ghent não é mais o centro do mundo, nem Londres. Eu estou dizendo que São Francisco é onde aconteceu o milagre. Sim. E que AI, o IA, é o milagre. Na verdade, que vai mudar o mundo. Você não acha que é importante? Eu acho que vai contribuir muito, mas não mudar o mundo. Eu não acho que vai ser uma mudança tão radical quanto foi tecido, a oferta inicial. Não, comparado com o tecido, ok, mas vai ser. O petróleo mudou o mundo? De uma certa forma, sim. A AI, ela já estava aqui desde do final dos anos 60. É que agora ela vai ser potencializada, mas não é uma coisa, ela já vem contribuindo, né? É que eu acho que a questão da cidade não é a cidade. Eu acho que não é uma questão da vai cidade ser, mudar o mundo. Inteiro, não é só porque aconteceu lá. Isso eu estou dizendo, que Ghent não é... É só uma referência histórica, geográfica. O que aconteceu com ela? Onde começou? Nesse sentido vai mudar. Onde começou, exato. É isso que eu acho. Vamos terminar com uma outra coisa que mudou o mundo? O quê? O chá. O chá é um dos 7 alimentos que mudaram o mundo por causa da navegação e comércio. Verdade. Os ingleses estão chegando, você né? É fino, você sai lá de Nova Jersey para tomar chá em Nova York, né? Então nós vamos tomar chá com a Seu. Hoje a dica é do ônibus Tea Around Town, que faz um passeio pelos principais pontos turísticos de Manhattan, enquanto te oferece uma experiência diferenciada. Ele sai da Rua 42, entre as avenidas 5 e 6, em frente à Public Library. As portas se abriram, vem comigo para essa experiência. Mas olha que graça que é isso. E essa é a minha mesa, super especial. Já com coisinhas. Eu sou VIP, então eu tenho uma pulseirinha dourada que vai me dar direito a champanhe e coisinhas mais especiais. So, my name is Hannah. I'll be taking care of you today. They changed the recipe. Já me serviram de chá, tá? De maracujá e de champanhe. Agora eu não sei por onde eu começo, porque eu tô louca pra comer um pouquinho também, que é a hora do almoço aqui. E olha quanta coisa gostosa que já tem aqui. Parte do menu especial. Não tem nada mais legal do que você andar por Nova York, conhecendo esses lugares maravilhosos, esses pontos turísticos, nesse conforto aqui. Eu acabei de conseguir um desconto de 5% para você que quer vir visitar Nova York e fazer esse passeio. Esse desconto, com o código aqui embaixo, CILCURIATO5, vale até 31 de dezembro de 2024. Vai perder, hein? PNC News. Informação que gera valor.
Você que sempre teve vontade de entender o mundo dos investimentos, mas nunca soube como, eu tenho um recadinho para você. Em parceria com a B3, a BMC News traz o BMC Class. Serão ao todo 14 módulos que vão ajudar você a se tornar confiante para tomar as decisões na sua vida financeira, conquistar um futuro promissor e ter uma relação melhor com o seu dinheiro. Tudo isso num só lugar, com um time de especialistas de ponta. Listadas nas bolsas, os fundos de investimentos, fundos imobiliários. Embarque nessa jornada com a gente, você também. Saiba mais em bmcnews.com.br/class ou escaneie o QR Code que está aparecendo agora na sua tela. BMC News. Informação que gera valor. Manhattan Connection. Estamos de volta com o Caio, o Diogo, o Sil e o Bruno. E mais 1 milhão de torcedores que estão chegando em Nova York para a Copa do Mundo em 26 e ninguém sabe onde é que esses caras vão dormir, esses fãs vão dormir. Porque Nova York, por exemplo, tinha 10.500 Airbnb, alugava apartamentos, com uma coisa que funciona muito bem hoje na Europa, e agora tem menos de 1.000, mudou a lei. Eu quero saber quem que está ganhando, que mutreta foi essa, e quem que saiu ganhando com isso? Eu acho que, no fundo, ninguém ganha. A mutreta está sempre nos bastidores, né? Articulação, lobby que existe aqui também. Mas o ponto é, eu não acho que as pessoas vão ficar sem hospedagem. A capacidade e o número de quartos da hotelaria na grande região aqui de Nova York é enorme. Então isso vai se resolver. Agora, não faz sentido nenhum, né, terem proibido o Airbnb, porque é como querer frear, é como querer proibir o Uber. São inovações e as pessoas são proprietárias dos imóveis e elas devem ter o direito de fazer o que quiser. Alguém saiu ganhando esse lobista que você está falando? É a hotelaria. Você tem a hotelaria? Eu acho que não é só a hotelaria, não. Então, mas aí existem são os rumores. São donos de apartamentos, são os proprietários. Daí os rumores são de que o sistema de Airbnb depreciava os imóveis, trazia uma inconveniência para os moradores. Você falou hotel, eu estou falando o segundo é proprietário. Mas aí eles saíram ganhando em qual aspecto? Porque eles tiveram... Valorizam os imóveis. Os imóveis valorizaram. E agora eles estão em crise porque valorizaram demais, ninguém tem dinheiro para comprar por causa da crise econômica. Mas... Isso aí tem formas de se avaliar. O grande problema de Nova York hoje é o imobiliário e não só o comercial. É o alto custo, a inviabilidade de morar na cidade, e o Airbnb iria fazer uso da tranqueira, do que hoje já não é valorizado. Tem muito imóvel aqui velho, e o Airbnb iria vestir e dar rentabilidade para a cidade nessa área. Então, acho que sempre tem aí o trade-off, né? As pessoas vão ficar em New Jersey, vai todo mundo ficar em Jersey City e vende... Você foi logo lá. Vocês balsa. Três aí vão sair ganhando nessa mutreta. Vai querer um monte de gente para pagar casa. Se você tiver quarto disponível, quem tiver quarto disponível, porque a Copa do Mundo, na verdade, vai ser em Nova Jersey. Mas para quem é turista... O estádio é em Nova Jersey. Para quem é turista, ficar em New Jersey é um porre, né? Não é não. Se você fica em Jersey City ali na orla, você pega uma ferry, tá em 15 minutos na cidade, é super... E é lindo ali, Hoboken. Não é nada, é bonito ali. É como vir passear em Manhattan e querer ficar no Brooklyn. Não é isso, é muito legal. Isso claro que é Brooklyn é ainda mais fácil porque tem metrô. É mais difícil o Brooklyn. Você demora mais do Brooklyn pra cá do que de Hoboken, não é? De Hoboken pra cá com a balsa, 15 minutos. Eu já tô anunciando que eu faço Airbnb. O ferry não tem uma no meu apartamento sempre tem um delay. Tem duplex, né? Duplex e pode trazer girafa. Se quiser trazer sua girafa, pode trazer. Olha aqui, você dá preferência. Por que você dá preferência a enfermeiras e enfermeiros? O problema do Caio disse que não é. Ele está preocupado com as enfermeiras e os enfermeiros. Por que, Caio? Não, eu estou preocupado porque o que aconteceu nos Estados Unidos? O Gallup, todo ano, faz uma pesquisa quais são as profissões que mais merecem confiança dos americanos, né? E há 4, 5 anos as enfermeiras e enfermeiros estão ganhando. O resto está todo mundo declinando. Existe essa hostilidade, inclusive, à ciência, né? Desde o Covid. Claro que Congresso só piora. Congresso já está mais abaixo do que vendedor de carro usado.
6% só dos americanos confiam no Congresso. E mesmo as enfermeiras, isso que é o grave, de 5 anos para cá, a taxa de confiança está caindo, o que mostra um desapego em geral aos profissionais. Isso é por causa de plano de saúde também, né? Não, vou chegar lá. É um problema em geral, o americano ele ligou o dane-se, sabe? Então existe uma espécie de cinismo, um ressentimento contra tudo. No caso das enfermeiras, o que é mais grave, que baixou a qualidade, é outra coisa. No Covid, 100 mil profissionais da área desistiram da profissão pelo burnout. Era um negócio muito pesado. E volta ao negócio dos imigrantes. Pelos estimativos, os americanos vão contratar 300 mil enfermeiros e enfermeiras. Há um espaço desgraçado para estrangeiro. Para as Filipinas. Filipinas, evidente, eu ia chegar lá. Eu quero trazer minhas primas das Filipinas, mas eles estão brecando, eles estão impondo cotas de imigração. Sempre volta para esse problema. Mas você sabe por quê? Tem uma coisa, tem um estudo aqui que mostra que os americanos não gostam de ser tratados por não iguais a eles. Inclusive, tem... Isso aí. É verdade, gente. Isso é cascata. Por que é cascata? Porque todos os empregados dos Estados Unidos são imigrantes. Não, eu estou dizendo tratados em saúde. Mas já são imigrantes há séculos. Metade dos enfermeiros do hospital são filipinos. Gente, eu sei, mas vocês estão falando da situação de agora. Isso é uma coisa nova. Tocou no assunto, que a explicação disso, que é por que está acontecendo, que é a indiferença, que depois que aconteceu, alguma coisa aconteceu. E por que a crise de geral, que eu já falei aqui uma vez, você não acreditou? Que Covid acelerou. Desconexão mundial foi o Covid. Pós-Covid, por isso que o pessoal está desconfiado, não quer que a enfermeira filipina limpe a bunda deles. Mas eu acabei de falar, essa pesquisa, é exatamente isso que vocês falaram. Não, pós-Covid, não querem mais gente de fora tratando eles. E tem os problemas de plano de saúde também. Não tem uma liga. Mostra a pesquisa. Não, isso é guerra. Eu não estou falando de Harvard, eu não estou falando de qualquer coisa. Tá aí uma saída para os brasileiros, enfermeiros, virem para cá. Não, brasileiros, a saúde do Brasil... Eles ganham um pouco e morrem de fome. Vem aqui. Saúde no Brasil é muito melhor. Eu não quero. Aliás, a única coisa que eu queria falar nesse programa, eu quero dar um agradecimento. Eu passei uma situação pessoal. Eu fiquei 2 meses e meio com minha mãe no hospital. Eu quero dar um agradecimento agora direto aos enfermeiros e enfermeiras do Hospital Samaritano em São Paulo. Enfermeiro é um povo legal. Saúde, sabe? No Brasil é incrível. Compara com isso aqui que a gente tem, gente. 2 meses e meio ali, sabe? Eles são fera. Tinha um amigo durante uns 15 anos que era o maior importador de enfermeiras das Filipinas. Foi um grande negócio. Ficou podre de rico, porque era uma procura imensa pelas enfermeiras, porque, como isso, são enfermeiras competentes. São ótimas. E elas ganharam dinheiro também? São todas minhas primas. Só ele que ganhou? Todas minhas primas são enfermeiras. Hoje está até ameaçando fazer greve porque está mal pago. Imagino. Todo mundo perdeu dinheiro aí. Alguém fica rico com isso? Os planos de saúde estão ricos? Eles cuidam não só, são enfermeiros e de assistência a idosos. Isso é coisa importante. Que é uma coisa que pouca gente quer, na verdade, que pouca gente quer fazer, mesmo latino. Verdade. Eu tenho amigas latinas que trabalham como empregadas domésticas, elas não querem fazer esse tipo de trabalho de cuidar. Viva as enfermeiras. Isso é dom também. Caio, você fez um elogio ao pessoal do Samaritano. Não é matéria paga, nada, não é merchandising. É que a mim ficou lá. Os profissionais de saúde no Brasil, em geral, são excepcionais, são muito bem estudados, muito qualificados e tem o tratamento brasileiro que se expande, não é só na área de saúde, que serve muito bem, né? Eu acho que assim, não sei se é porque eu sou brasileiro, mas não tem nada igual. É uma brasilianice que vale ser falada. Olha, Diogo, essa você aprova. Isso. Próxima vez que eu for ao Brasil, vou quebrar a perna. Vamos falar meu primo é ortopedista. Vamos falar com a Silvia, que está muito esperto, Silvia. Vamos falar sobre concreto. Você domina o assunto? Olha, depende. Porque no mesmo dia que houve o Super Bowl em Las Vegas, num evento paralelo que acontece há décadas, é a maior convenção do mundo sobre concreto. Milhares de pessoas vêm de 120 países, além dos americanos, para ver. Um dos pontos altos da convenção é uma competição de quem constrói um muro mais bacana e mais eficiente
dentro de um tempo X. Então, aquele monte de fileira de gente construindo, espalhando concreto, botando tijolinho, pedreiros. Eu acho um assunto fascinante. Você acha? Você sabe que eu gosto de trabalhos manuais no geral, né? Eu sou meio pedreira lá em casa, eu ponho papel de parede, eu ponho azulejo, fiz tudo isso na minha casa durante o Covid, eu fiz a reforma eu mesma, assim, eu montei o meu banheiro, literalmente troquei privada, sabe? Então eu curto essa coisa de trabalho manual. Agora, esse evento, eu não sei se foi no mesmo dia ou é a mesma semana ali, é mesmo dia mesmo? É o chamado Spec Mix Bricklayer 500, ele tem esse nome todo empoado, todo cheio de frescurinha, que é uma convenção que vão 1.200, não sei, é uma coisa, é um número absurdo. Não, 1.400 exibidores das fábricas, acho que 1.200 pedreiros, é uma convenção de alvenaria, concreto e alvenaria. 1.200 pedreiros de todos os lugares do mundo, tem 60 mil pessoas assistindo, e eles dizem que é a competição e o show mais interessante, mais rápido que você vai ver, porque a competição em si coloca um monte desses caras montando muros. Então a ideia é quem monta o muro mais rápido, ou seja, coloca mais tijolos em um período de 1 hora, ganha um prêmio equivalente a 620 mil reais. Esse cara. Não só em mais rápido, tem que ser bonito. O mais perfeito. Isso, não é montar só. Medido, se sobrou concreto demais, você não pode, porque concreto é caro. É lógico, então tem que ser bonitinho, tem que ser caprichado. Então você vê eles montando e as pessoas assistindo aquilo. Tem até um cara que é considerado o Tom Brady do campeonato, o nome dele é Fred Campbell, que parece que ele é gênio, que ele ganha todo ano. Agora, eu vou te falar, sabe o que mais me interessou? Esse nome não é pedreiro brasileiro. Não é. Você sabe o que mais me interessou nisso? Eu achei mais interessante que faz 50 anos que essa competição existe e eu só fiquei sabendo disso agora por Lucas Mendes. Então, assim, eu fiquei muito impressionada que esse negócio existe. E aí, assim, o que eu digo é, na próxima vez que você precisar contratar alguém para fazer reforma na sua casa e as pessoas ficam demorando, você vai lá que os caras não têm desculpa. Você eu pensei que você ia se oferecer e acaba eu tô aqui. Não, eu gosto de fazer para passar um tempo, assim. Mas foi um negócio que eu nunca sei. Qual é o produto, a commodity? Petróleo é um commodity de comércio. Qual o produto que é de uso mundial mais usado no mundo? Mas é fácil. Não. Então, peraí, deixa eu perguntar para ela qual é o professor Caio Correia. O produto mais usado do mundo? Nossa. É fácil, essa é super fácil. Você entende de xixi, então o que seria? Oh, meu Deus, é uma privada? Não, água! Não, tá bom. Qual é o produto mais usado no mundo? Qual é o segundo produto mais usado no mundo? Concreto. É o concreto. Sim. Você só olhar pela janela ali, você está vendo. Você tá na cara. É lógico, o mundo é isso. Não, concreto é o que eles falam, né? É o chão da nossa sociedade, constrói os pilares da sociedade. Eles têm slogans para isso tudo, então... E é tudo verdade. E agora vai construir por baixo também. Então constrói por cima e agora os túneis. Para trens vão ser todos de eu fiquei impressionada com esse negócio existir. Eu achei uma... E passa na TV. Vamos deixar o Diogo falar e fechar esse bloco? Vamos. Diogo, por favor, sua lição de Van Gogh. Vamos sair do concreto para um... não chega a ser completamente abstrato, mas é um outro tipo de arte. Bem, eu não me atrevo a dar uma lição sobre Van Gogh, eu dou um conselho. Esqueçam a orelha. Ele tem um olhar alucinado, ele era doidão para danar, mas a base dele é concreta. Quer dizer, a referência dele é clássica. Antes de ir para uma exposição do Van Gogh, vá ver o Delacroix, e depois você vai ver o Van Gogh, que, aliás, o Van Gogh imitava o Delacroix. A base é concreta também, o tema é a realidade, é o quarto, é a prostituta, é o retrato do irmão, da flor, da paisagem. Então, meu único conselho em relação ao Van Gogh é esse daí. Orelha, deixa de lado por um tempo, esqueça a orelha, depois você pensa na orelha e conversa sobre a orelha no jantar. Mas isso me interessou por causa de uma matéria que eu vi sobre a exposição dele em Paris, essa exposição sobre ele em Paris, que tem a IA. Tem o Van Gogh
reproduzido sentado numa cadeira e você pode entrevistar, qualquer um pode entrevistar o Van Gogh e perguntar o que você quiser. E ele, as respostas são baseadas nas cartas, porque ele escreveu feito um louco, ele era um louco, escrevia feito um louco, e tudo está contado nessas cartas. E a exposição também explora outras coisas, como a tinta, como é que ele, em vez de usar, não era a cor que importava, era a espessura da tinta. Tem flores que são dessa altura, tem 5, 10 milímetros de altura só de tinta. Agora, uma das perguntas que o repórter faz ao Van Gogh é sobre os últimos dias na vida dele, como foram os últimos dias. Principalmente os últimos 70 dias, quando ele estava pintando um quadro por dia. E o último deles é uma imensa raiz, que o homem que era conhecido pelas flores, pela aquela luminosidade toda, mas era uma raiz, e traduziria, explicaria a frustração, o que ele deixou, o que ele não conseguiu na vida, que era criar suas próprias raízes, com uma família e amigos numa pequena cidade na França. Então, vamos ver se a gente consegue quadros do Van Gogh para terminar esse bloco, esse programa, muito agradecidos a vocês pela companhia. Até a próxima. BMC News. Informação que gera valor.